Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigos do hipismo brasileiro, você está no canal Universo Equestre. Esse é o programa Tô na Pista, comigo, Luiz Fernando Monzon, e hoje eu tenho um enorme prazer de trazer aqui Antônio Carlos de Carvalho, o Carvalhinho. Carvalhinho, muito bem-vindo, e eu queria começar perguntando, de onde surgiu essa paixão pelos cavalos? Como é que isso tudo começa? Eu acho que quase depois que eu nasci, porque meu pai tinha fazenda em Teresópolis, gostava de cavalo e gostava de fazer exterior, de passear a cavalo. E normalmente as férias eram passadas lá, de dezembro a março, férias de julho também, e a gente montava lá, eu, minhas irmãs, meu irmão e papai. Só que eu tinha medo de cavalo. Por quê? Porque o papai fazia só loucura. E a gente saía para passear a cavalo e ele ia atravessar o rio Paquequer, lá perto da fazenda. Só que o rio era caudaloso e eu ia num cavalo muito grande chamado Brucutu. Quando chegava no meio do rio, ele deitava e eu ia por água abaixo. Tinha uma estrada aqui, ele não ia na estrada, ia na picada e a picada tinha dificuldade. Eu fiquei com medo. Até que um dia ele ganhou uma égua chamada Andorinha, que tinha uma potra, que era negrita, e eu, numas férias grandes dessas, de dezembro, janeiro e fevereiro, eu fiquei muito em contato, amansando essa negrita. E quando chegou em março, que os cavalos desceram para o Rio, entendeu? O cavalo do papai, que era o Montgomery, e desse, aí eu pedi ao pai, leva a éguinha também que eu vou montar. E ele gostando da ideia, porque ele gostava muito de cavalo, trouxe. Só que o Montgomery, quando chegou na Leopoldina, ele era um cavalo anglo-árabe, muito fogoso, e antigamente não tinha caminhão, não tinha nada. Quer dizer, mandava buscar a pé e vinha montado no cavalo para cá. Da estação da Leopoldina para cá. Só que o cavalo se assustou lá, não sei com o que, ele se soltou da mão da pessoa, do tratador, e quando chegou na Paulo de Fronteira, não sei o que, se estourou num caminhão e morreu. Quer dizer, meu início foi trágico. E eles vinham de trem lá de cima? Vieram de trem, saltaram na Leopoldina e aconteceu essa tragédia. Então, o Montgomery, que seria talvez um bom cavalo, nunca nem montei nele sequer uma vez. Mas a negrita veio, ficou, e eu me apaixonei por ela e fui. Mas veio envergonhado, porque eu chegava às 2, 3 horas da tarde na Hípica, aqui na Hípica, que está na Hípica hoje, para montar no picadeiro, porque eu não queria que vissem como eu era ruim. Você nasceu no ano que a Hípica foi a Hípica nasceu em 1938 e eu também. E tem umas curiosidades com Hípica e comigo. Eu nasci na rua Almirante Alexandrino, Santa Teresa. Quem era o Almirante Alexandrino? Pai de Armando Alencar, que foi o primeiro presidente da Hípica. Dá nome ao nosso picadeiro de espelhos. Que tem até o picadeiro aqui na Hípica. O primeiro sócio da Hípica, o número 1, era Antônio Carlos, quer dizer, meu xará de Bonifácio Amorim, sei lá, do patriarca da independência. Certo. Você está entendendo? Ao nosso lado, eu nasci na Almirante Alexandre em 91, que era uma casa, ao lado tinha o edifício dos Correias. Quem eram os Correias? O Armando Moraes Sarmento, que é pai do Guilherme, que é avô do Rodrigo, a quem eu admiro imensamente, porque era um cara extraordinário. Ele veio do nada, entrou para a Macanérics e foi presidente da Macanérics Internacional. Exatamente. Você vê a capacidade dele. Então, até hoje, eu bato palmas para ele. Então, o que aconteceu? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Guilherme e o Rodrigo, que o Rodrigo eu não sei, mas o pai do Rodrigo nasceu lá em Santa Teresa e, coincidentemente, veio para a Hípica, veio para o hipismo, para a Hípica, esse negócio todo, e chegou a ser presidente da Confederação, exatamente, membro, juiz da FEI, entendeu? Quer dizer, o hipismo estava atrelado ali.
E aí começou a competir aqui na hípica, mais ou menos que época, Olha, com que idade? Olha, em 1950 teve um internacional aqui na hípica, que eu vim assistir ele todo, porque gostava de cavalo e tinha uma admiração pelo Dr. Hermes Vasconcelos, que montava um cavalo chamado Apolo, que era uma maravilha de ver, era um Perfeito. ângulo árabe alazão, era uma coisa maravilhosa. Nesse internacional tinham chilenos, argentinos, uruguaios, se não me engano, e muito exército, que o Brasil Sim, ainda era que era forte e de exército nessa época, e eu assistia, eu vinha de Santa Teresa, às vezes de bonde, de ônibus, de estrada de ferro Gávea, para chegar aqui para ver. Aí depois, em 52 mais ou menos, eu já estava montando, comecei a montar e logo em seguida, contei a história da Negrita, papai teve a sorte de ganhar de presente uma égua chamada Granada, que era do Alberto Raposo Lopes, que era um diplomata que foi ser diplomata do Brasil, embaixador do Brasil no Uruguai e não quis levar a esse mundo é ему. muito pequeno. Deu a égua Pai pro... de Jorge Raposo Lopes, da fazenda do Tanque da Monhangaba, foi o pai que comprou, que vem a ser avô do Carlos Alberto Raposo Lopes, que é desenhador de percurso hoje, que trabalha no São Paulo bastante. É em Glorena, né? Pindamonhangaba. Pindamonhangaba ali. Fazenda Muito do bem. Tanque. Aí o que acontece? Ficou com a égua e a égua era uma égua de salto, não era uma Brastemp, mas era uma boa égua de salto. E antigamente, hoje eu vejo, eu estou num clube ali em Juiz de Fora, que a minha filha está montando lá, xizinho, com vara, não sei o que, então quase que enterra o obstáculo para pular. Pô, eu estrei numa prova de 1,20 m com o pessoal da polícia, pessoal do exército e tudo, com a granada e ganhei a prova. Quer dizer, dali foi a minha grande sorte, quer dizer, abriu uma porta boa, entendeu? Aí depois vieram outros cavalos que realmente foram realmente bons. Inclusive um que veio do teu pai, o Bossa. Isso, depois a gente vai falar dele. Nessa época aqui, quando vocês eram bem jovens, o Neco abriu algumas portas porque ele participava das provas de sênior ainda com 14, 15 anos de idade. E eu também. Eu nunca fui mirim nem júnior. Não havia isso, não havia essa condição. Não existia. Não é? Todo mundo estreava nas provas de 1,20 m, que era Série A, B, C e D. Era o que havia aqui na hípica e os grandes nomes surgiram dessa maneira. E se treinava sem capacete, era tudo. Até entrava na pista, diferente. Passava na bandeirola e jogava o capacete fora. Eu jogava o capacete fora porque o capacete atrapalhava. Hoje, a gente vendo isso, a gente vê quanto o esporte evoluiu para o lado da graças segurança. A Deus. Né? Não é? Gancho de segurança, tudo isso. E as primeiras vitórias, então, aqui na hípica, e você ainda pegou aquela fase que o Flamengo disputava com a hípica, né? Alguns cavaleiros houve uma foram... cisão aí do seu Nelson, que era o pai do Neco, acho que o Humberto Tavares, uma coisa que era o presidente, foi besteira, uma rusga aí qualquer. O Gilberto, presidente do Flamengo. Do Flamengo à época. Presidente do Flamengo. Abriu as portas para fazer o hipismo e fez onde é o campo, ali perto onde tem umas arquibancadas ali do campo do Flamengo, entendeu? Aí fizeram o hipismo lá, mas com 20, 30 cocheiros. Foi o Neco, foi o Elinho, o irmão do Neco, foi o Geraldo Sá. Foram outros cavaleiros bons da hípica para lá. E aí começaram a fazer prova lá, a gente ia lá, pulava, voltava. Você conheceu um pouco de um dos lugares que cria os melhores cavalos de salto no Brasil e respeitado mundialmente. Não deixe de conhecer os grandes criadores que nós temos no Brasil hoje. A Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo está aí pronta a te apoiar, se você é um apaixonado por isso. E lembrando sempre, nós dependemos de você para que levemos a cada momento mais uma grande personalidade do hipismo. Vamos voltar aqui na nossa conversa com o Carvalhinho. E aí, quando surge, você foi um daqueles que montava com o Dr. Hermes aqui no clube? Era mais ou menos daquele grupo
ter aproveitado Eu os era mais conhecimentos dele? ajudante dele, Sim. porque o Dr. Hermes, ele era uma pessoa genial, chegava aí 3, 4 horas e todo mundo se agrupava nele. Então ele ficava com tanto aluno, com tantos jovens que ele ajudava, que às vezes ele pedia, Carvalhinho, me ajuda hoje aí que está com muita gente e tudo. Aí apareceu o João Aragão, que Sim, montou que era bem comigo, jovem. bem jovem, o Luiz Felipe Azevedo, nessa turma do Dr. Hermes, e inúmeros outros, né? Dr. Hermes Vasconcelos, que dá nome à nossa escola de equitação aqui na Sociedade Hípica Brasileira, a quem mais uma vez vamos agradecer por ceder seu espaço para a gente realizar as entrevistas. Carvalhinho, você entrou de sócio para o clube Quando fiz 18 anos. quando fez 18 anos. Isso mais ou Não menos me em lembro. 38 mais 18. 38 mais 18, 56, né? Exatamente. E aí, quando é que começaram as grandes vitórias realmente? Campeonato Olha, Brasileiro, vitórias em torneios internacionais? Em 1954, antigamente o grande concurso que existia era Rio-São Paulo, e a rivalidade era São Paulo, Hípica Paulista e Santa Amaro e Rio de Janeiro. Essas temporadas, que a gente chamava de Rio-São Paulo, era sábado, domingo, quarta-feira à noite, sábado, domingo. Quer dizer, então eram 5 provas, 5 dias com 10 provas. Sendo que uma era a prova de perdedores, então quem ganhava não pulava uma, pelo menos, que pulava 9. Em 54 eu fui campeão com o Diablito, que era um cavalo excepcional. Ele era tão excepcional que nessa temporada ele ganhou uma prova naquele picadeirinho pequenininho, que o grande não existia ainda. Sim. Entendeu? Numa prova de 1,20, percurso americano. Você tinha 2 minutos para pular e acabava o tempo. Fazendo 2 pontos a cada salto. Acabava o tempo, você pulava mais um obstáculo. E em segundo lugar, o Zé Manuel Leme da Fonseca com o Huracan. O Huracan, eu acho, cavalo alazão, bom para boa. Bom, empatamos e fomos para o desempate nessa prova de 1,20, 1,30. Certo. Aí o que aconteceu? O Diablito ganhou. Muito bem, a segunda prova era a prova por sangue, eram 3 obstáculos, um muro, um irlandês e uma quádrupla. Final da prova, seguindo essa prova de cronômetro, o Diablito ganhou os 3 obstáculos a 1,90 m. Olha que cavalo. Entendeu? E para cima da Frida Lasca com o Lúcio Covari, que no Brasil era o que havia de melhor. Além de ser uma noveriana lindíssima, a gente babava de ver aquela égua pular. E o Diablito foi lá com 1,58 m, um cavalo de fronteira ali de Rio Grande com a Argentina, que veio de trem de lá para cá, demorou um mês para chegar, todo estrupiado, e acabou que se tornou um cavalo maravilhoso. Tanto que em 56 eu me classifiquei para a Olimpíada. Certo. Mas eu não tinha idade, então entrou o Pedro Curvelo, que era um paulista. Perfeito. Então foi o Neco, Eloy, o Renildo e o Pedro Curvelo. Eu não pude ir tudo, infelizmente. Em 57, de novo, me lembro que foi com Colombina, fui campeão da Rio de São Paulo. Nessa de 54, só para relembrar, nós aqui do Rio íamos assim 12, 15 cavaleiros para lá, e fora os paulistas lá e tal. Muito bem. O Rio ganhou de São Paulo, vamos dizer, 160 pontos, a não sei o quê. Só o Diablito fez 122. Só, entendeu? Era um cavalo maravilhoso. Espetacular. Porque era ligeiro, era potente, era maravilhoso. Carvalhinho, você sempre foi reconhecido como um cavaleiro muito adiante do teu tempo. Naquela época, os cavaleiros militares montavam interferindo um pouco, tendo o cavalo muito dominado, e você já tinha um ritmo de galope absurdo, muito rápido nas provas de velocidade, praticamente não intervindo nos lances do galope. De onde veio isso? Era puro sentimento? Você já tinha eu acho que alguém? Deve ser feeling. Sim. Porque o que acontece é o seguinte, o hipismo militar sofreu muito uma influência de Saumur, da França, e que era um estilo de posição de esporte, rédea curta e avançando. E eu me senti mais equilibrado, ao contrário, uma rédea mais longa e mais solta, e eu mais centrado, que até hoje, acho que fazem isso aí. Você tá entendendo? Não usava o freio bridão, eu usava freio bridão, palanca, porque eu não gostava de interferir muito na boca do cavalo. Então, deve ter sido sorte.
que alguém faz E vários alguma cavalos coisa que dá aceitaram certo. isso. Você teve Todos, vários graças a Deus, ganhadores. graças a Deus. Quando eu fui à Europa em 57, que eu fiquei 3 meses e meio lá com o Neco, Eloy, Renildo, saltando Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Inglaterra. Quando chegou em Madrid, na Espanha, tinha o Paco Goioaga, que era um cara que só montava de palanca. Tinha 3 ou 4 cavalos, os 3 com a mesma embocadura. Porque ele gostava daquilo. Aí eu fiquei assim, pô, se ele gosta aqui, por que eu não posso gostar lá? E o cavalo que veio do teu pai, o Bossa, que foi campeão carioca e brasileiro em 72, ganhou as 3 provas do brasileiro em 72 aqui na Hípica. Exatamente, invicto. Invicto. Eu botei uma palanca dessa e ele se adaptou maravilhosamente bem. E o teu pai sempre botou ele de bridão grosso. Isso. E uma coisa que o Neco dizia, já dessa época, ele dizia, mais vale uma mão suave com uma embocadura forte do que uma mão bruta numa embocadura fraca. E tem muita mão bruta que atrapalha o cavalo. Aí o cavalo perde a confiança. Perfeitamente. Não é isso? Essas vitórias do Bossa foram espetaculares, até porque o Bossa foi um cavalo que veio para Cristina Ferrari, era para ser de uma menina, e aí ele voltou para o Centro Hípico para o meu pai montar durante mais um tempo, aí veio para a Hípica, e você tirou tudo que você podia tirar dele. Olha, e chegou aí num Pan-Americano, né? Não. Em 72, que a gente está falando, ele foi campeão carioca, campeão brasileiro. Aí eu fui para São Paulo, ganhei o Grande Prêmio Santa Amaro. Certo. Que foi lá em São Paulo. E fui para o Rio Grande do Sul, ganhei o Grande Prêmio Porto Alegre, lá do Jorge Gerdau e Johan Peter. Antes pouquinho do Bastiano. Um negócio, tudo ele ganhava, entendeu? Isso. Agora, ele era um cavalo que também ele teve as coisinhas dele para eu descobrir. Ele não gostava de sair de longe. Sim. Então, o que fazia? Eu jogava ele no obstáculo. Como ele era muito limpo, ele não batia, porque eu podia jogar que ele sabia se defender. Embalado. Então, foi um arranjo, uma integração cavalo-cavaleiro que deu certo. E depois de você, alguns ainda aproveitaram um bocado do Bossa, né? Eu me lembro que o Luiz Felipe Azevedo tirou o resultado dele e o Roberto Bisroy ganhou uma prova dentro da época paulista de potência também lá, jogando o capacete para cima, fazendo graça. Que bom. Não é? Que bom. O Felipe, logo que eu tinha sido campeão, ele conseguiu que o Zé Luiz Guimarães comprasse o Bossa do Ferrari para ele, isso eu soube. E depois, mais tarde, não muito tempo depois, o cavalo teve uma cólica e faleceu. Né? Isso não é incomum desde aquela época, né? Muda um pouquinho o manejo, viagem, calor, pouca umidade. Se é para contar vantagem, deixa eu contar uma vantagem Pode contar aqui. todas. Né? Em 59, eu fui para o Pan-Americano de Chicago, terceiro jogo Pan-Americano, e fui sem cavalo. Certo. Porque eu tinha um cavalo aqui muito bom, o Sputnik, mas o cavalo teve um problema de saúde, se machucou numa prova lá, até no campo de Marte, lá em frente à Escola de Equitação do Exército, e eu fiquei sem cavalo. Então nós fomos para Chicago com 8 cavalos, 2 para o Neco, 2 para o Eloy, 2 para o Renildo e 2 para o Rabelo. Certo. Muito bem. E eu não tinha cavalo. Aí quando chegou lá, o Eloy escolheu lá um cavalo do Rabelo, não sei se é pecado ou... Castigo. Castigo, pecado. E o Neco escolheu a Copacabana e eu peguei então o Renildo. Eu nunca tinha pulado uma prova de 1 metro. Entrei no Pan-Americano, fui o melhor brasileiro, melhor sul-americano, medalha de prata e quarto individual. Nunca tinha montado cavalo, então acho que eu tinha facilidade, talvez, de se adaptar rapidamente. De adaptar o cavalo, você tá entendendo? Como aconteceu também em 59, que eu fui também campeão carioca brasileiro, eu tinha um amigo chamado Hélio Pinheiro Machado, que tinha um cavalo, Jaguaribe. E eu estava montando um cavalo até que tinha sido do Dr. Roberto Marinho, Chazão, um irlandês preto, lindo e muito bom. Estava com o do Luiz Nolasco, que é até avô do Luizinho Nolasco. Isso. Mas ele já estava mais idoso, ele não fazia muita questão assim de entrar, não. Tinha um pouco de receio. Aí eu fiquei montando esse cavalo e ele estava muito bem, ganhando as provas e tal. Aí quando faltava uma semana para o Carioca, o cavalo também sentiu. Fui saltar o Rio, que era o último obstáculo, se recebeu mal e mancou, teve uma lesão no tendão. Aí o Elinho Pinheiro Machado, que era muito amigo meu, gostava de estar comigo, eu com ele e tal,
E ele disse assim, olha, já que você está sem cavalo, você não quer o Jaguaribe para entrar no Carioca? Eu tomei um susto. Falei, pô, o que eu vou fazer? Porque o Elinho, nem pular, ele pulava. O cavalo ele chegava aí, montava, trotava, galopava, botava o cavalo para cocheira. Aí eu falei, sabe o que mais? É amigo, eu não vou fazer, desfeita. Aí falei com o Rubinho, que era uma espécie de Araújo da época, né? Falei, Rubinho, prepara uma pista aí com um duplo, um triplo, isso, aquilo, e tal. Quando eu cheguei, porque eu vim aqui numa segunda que o clube não abria. Eu falei, pô, pegar um cavalo que eu não conheço. Fazer isso aí cheguei escondido. lá, trotei, galopei, saltei. Pô, o cavalo fez aquela pista toda. Falei, tá bom, Elinho, obrigado, vou entrar com o cavalo. Campeão carioca. Que espetáculo. Espetacular. Aí quando eu cheguei para ele, falei, faz o seguinte, já que você me ofereceu o cavalo para aqui, para pular o carioca, eu fui campeão carioca, pô, deixa eu ir pular o brasileiro, que é em Belo Horizonte, da Gameleira, 59. Foi lá campeão brasileiro. Em 2 semanas. Meu pai saltou com suspense, assim, que era o ceguinho, que ele chamava, montava de freio. Agora você vê, em 2 semanas, ele foi campeão carioca, campeão brasileiro. Voltei de Belo Horizonte, entreguei o cavalo para ele, nunca mais... Não é que nunca mais ele entrou em concurso, nada. Se for pegar a resenha do cavalo... Ele tem 2 resultados só, campeão e acabou. Você parou de competir mesmo aqui na época, mais ou menos em que época, em que década? Olha, eu entrei para a Light, para ser advogado da Light, jurídico da Light, em 1966. Então, em 72, ainda fui aqui, campeão carioca, campeão brasileiro. Ainda fui. Mas era difícil, negócio de você ter horário lá o dia inteiro, e depois vir para cá montar e tudo. Aí começou a me desinteressar, comecei a me interessar por fazenda, tive sorte de... Eu com 20 anos já tinha meu apartamento. Certo. E não foi papai que deu, nem ninguém, nem ganhei na loteria. Você está aqui na rua General Rabelo 15, 201. Primeira rua esquerda de Marquês de São Vicente. Certo. E dei sorte, comprei esse apartamento, porque financiado pela Caixa Econômica, não existia nem plano de imobiliário naquela época, mas eu tinha um amigo aqui, Paulo Crespo, e era filho do Dario Crespo. O Dario Crespo era o presidente da Caixa. Certo. Aí eu falei com ele falou, faz um requerimento aí que eu falo com meu pai, quem sabe você consegue. Aí eu fiz, quem mandava na Caixa era Eloy Dutra e Ivete Vargas. Certo. Você tá entendendo? Era político, era um negócio bem político. Bom, deferiram esse financiamento, eu comprei esse apartamento, 3 quartos, sala, muito bom o apartamento. E, quer dizer, com 20 anos já era um proprietáriozinho da minha casa para ir para onde quisesse. Depois, lá para o início de mais uns 10, 15 anos, já na época de montar bossa, esse negócio todo, era muito amigo do Ferrari, da Cristina, da Terezinha Ferrari, a mulher dele, e eles tinham um negócio de bolsa, não sei o quê. Um dia ele chegou, olha, Carvalhinho, quer ganhar dinheiro? Compra ações do Banco do Brasil. Certo. Eu tinha vendido um cavalo para a Rita por R$10 mil. Aí o que eu fiz? Eu troquei meu carro, R$2.500, e peguei de R$7.500 e comprei ações do Banco do Brasil. Elas passaram de 16 para não sei quanto e deram uma para 4. No final de um ano, os 7.500 passaram de 100 mil. Aí eu comprei um sítio em Santana do Deserto, que é Minas Gerais, sítio dos Buritis, fiz casa, cocheira, isso, não sei o quê. 10 anos depois, mais uma coisa, apareceu uma fazenda boa lá que tinha 76 alqueires. Eu vendi o sítio para o Granadeiro, que até o filho Marcelo dele... O Granadeiro está aqui hoje. Montava aqui, que foi a coincidência do hipismo lá comigo. E comprei a fazenda Boa União, que eu também expandi esse negócio, cheguei a tirar 1.000 litros de leite, tinha 1.500 porcos, você também estava indo muito bem, graças a Deus. E hoje não faço mais nada, talvez por incompetência, mas meus filhos já têm cada um o seu apartamento, que eu consegui dar, eu ainda tenho um sítio lá em Maripá de Minas, então... Estou tranquilo, não quero mais nada não, e agradeço a ter sido um empelicado, como meu avô dizia. Meu filho, você é empelicado. Empelicado é quando a criança nasce e volta numa membrana, né, tipo de proteção. Né? Carvalhinho, qual é
conselho que você daria para quem está entrando agora no esporte? Tem alguma técnica que você gostaria de deixar e dizer, pô, isso aí eu quase não passei para ninguém, nunca expliquei isso para ninguém? Eu acho que tudo é dedicação. Primeiro, você gostar do cavalo, gostar do animal. Quando você gosta do animal, o animal gosta de você. Certo. Então, você não pode ser estúpido com aquele cavalo, você não pode ser... não ter assiduidade, você tem que ter, tem que conhecer a tua voz. Você chega lá e fala, fulano de tal, eu chegava aqui quando eu tinha vários cavalos aqui na hípica, eu gritava, Nilo, que era o tratador, todos iam para a janela e relinchavam que ouviram a minha voz. Teve uma história de um cavalo aí, o Panzer. Sim, posso falar? Tem dele, tempo? claro. O Panzer era um cavalo do presidente da República, antes de ser presidente da República, que era o João Batista Figueiredo. Contava no RCG, né? Então, sim. E era um cavalo que estava com muita corda, não sei quem trabalhava o cavalo lá. E o Paulo Gama comprou. E o Paulo Gama gostava de pular fora do Rio. Então, aí levou o Panzer para pular em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba, em Brasília, esse negócio. Mas pulou tanto assim que o cavalo perdeu a corda e começou a refugar. Quando ele começou a refugar, o Paulo não quis mais montar o cavalo. Aí um dia, aí deram para o Hugo Amaral. Certo. Avô do Felipe Amaral. Avô do Felipe, hoje é um muito bem. Aí, craque lá na Europa. Que é um craque. Muito bem, mas o Hugo era um pouco rigoroso, vamos dizer, ríspido com o cavalo. Pô, quando o cavalo refugava, apanhava. O cavalo não se sentia bem. Aí o doutor Hermes trabalhou o cavalo e quando ele queria pular, ele falou, Carvalhinho, dá para você pular o Panzer hoje? Dava. Pô, eu ia pular, ele me dava um refúgio, ele tremia que quase deitava no chão, arreava as pernas. Aí o que eu fazia? Eu fazia festa, dava cenoura, dava açúcar, que antigamente tinha os açuquinhas durinhos, não sei o que dava ali. Vinha de novo, não saltava e tudo. Bom, o que aconteceu? Eu ganhei prova de 1,90 m, pulei brasileiro de Brasília, pulei brasileiro de Curitiba. Quer dizer, foi um cavalo que voltou a ser... ganhou a confiança ganhei dele. a confiança dele. Por quê? Porque tratei ele bem. Você está entendendo? Então é dedicação, é amor ao bicho. É feito um pet, feito um cachorro que você tem em casa. Cachorro lá em casa, quando você sai de casa 2, 3 dias, fica tudo deitado na porta, esperando e para eu sair eles fazem um barulho danado e para voltar mais ainda. Que legal. É amor ao próximo animal. Isso mesmo. Gente, vocês conheceram essa figura encantadora, um cavaleiro que naquela época, eu começando a montar aqui na hípica, 10, 11 anos de idade, competindo com um cavalo intrometido, que eu acho que você conheceu também, um puro sanguezinho alazão, eu olhava para o Carvalhinho, para a Lúcia de Faria Alegria Simões e dizia, um dia eu quero montar como esses aí. A coisa parecia simples, equitação bem feita, tem que parecer, para quem não conhece equitação, algo muito simples, só o cavalo está fazendo força, o que todos nós sabemos que não é verdade. Carvalhinho, obrigado por esse legado, por tantos outros que você ajudou, como João Aragão e tantos outros, que vão ser entrevistados aqui. Vocês representam uma época em que o Rio de Janeiro realmente tinha uma hegemonia, exportava craques para o Brasil inteiro. E antigamente a gente não tinha muito professor, mas sabe o que acontecia? Você entrava numa equipe, você era companheiro do Eloy, do Renildo, do Neco. Aprendia, por osmose, você aprendia as coisas, né? É muito bom, né, ser acompanhado por esses gênios todos e conseguir trazer essa coisa. É a vida, daqui a pouco acaba. Para com isso, você ainda vai nos dar muitas alegrias aí, espero que você ainda realize bastante coisa, Carvalhinho. Minha gente, você está no Tô na Pista com Luiz Fernando Monzon. Hoje a gente entrevistou Antônio Carlos de Carvalho. Mais uma vez eu gostaria de agradecer e que você prestigiasse aqueles que nos permitem trazer grandes nomes para cá, nossos patrocinadores e nossos apoiadores. Um forte abraço, quinta-feira que vem tem mais. Muito obrigado, eu aguardo você toda quinta-feira às 19 horas, canal Universo Equestre no YouTube, programa Tô na Pista. Forte abraço.